Muito bem, queridos estudantes, estamos de volta aqui para darmos início a mais uma aula de física. Aqui quem fala com vocês é o professor Nelson Bezerra. E agora nós iremos conhecer qual é o objeto de conhecimento e qual é o detalhamento da nossa aula. Vejam bem, pessoal, hoje nós teremos a aula de número 14. E no objeto de conhecimento nós teremos evolução dos seres vivos, respeito à diversidade, bioquímica, aminoácidos, proteínas, enzimas, estrutura do DNA e RNA. O detalhamento da aula, nós teremos aí tipos de lentes. Vamos falar hoje sobre as lentes. Então, preste muita atenção, porque é uma aula muito importante, já que nós estaremos estudando o comportamento das lentes. Então, é isso, pessoal. Vamos dar início à nossa aula. Muito bem, queridos estudantes, como nós iremos falar hoje sobre as lentes, estamos aqui num cenário de vários equipamentos tecnológicos que utilizam as lentes para o seu funcionamento. Nós temos, por exemplo, os óculos, as máquinas fotográficas, telescópios, né, microscópios. Todos esses aparelhos, eles funcionam utilizando lentes e aproveitando suas características, né? Alguns deles com um tipo de lente, outros com outros tipos. E hoje, na nossa aula, nós vamos dar prioridade para o conhecimento dos elementos que formam as lentes e também dos tipos de lentes que nós temos disponíveis e o seu comportamento com relação aos feixes de luz que a atravessam. Porque na lente ocorre sempre o fenômeno da refração. A luz, ela atravessa a lente e, é claro, ao atravessar a lente, ela muda de meio, ou seja, o fenômeno predominante aí é o fenômeno da refração. Mas o que são lentes? São dispositivos que refratam, desviam, né? Porque na refração ocorre um desvio da luz. Dispositivos que refratam a luz de forma controlada, criando imagens e sendo utilizadas em diversas aplicações, como nós vimos ali, né, no nosso cenário, óculos, microscópios, câmeras fotográficas e telescópios são alguns exemplos. E hoje nós vamos dar prioridade a falar sobre as lentes esféricas. O que são, então, lentes esféricas? São sistemas ópticos capazes de promover a refração da luz visível. E a gente vai dividir as lentes em dois tipos. As lentes que são consideradas côncavas e as lentes que são consideradas convexas, que são, respectivamente, lentes de bordas largas e lentes de bordas finas, como você vê aí na nossa imagem. Olha aí, uma lente de borda fina é uma lente convexa. Uma lente de bordas espessas, né? Uma lente de bordas espessas é uma lente côncava. Então, você vê aí que a gente tem uma diferença na geometria, né, dessas lentes. Enquanto uma tem as pontas mais finas, que a gente chama de bordas finas, o centro é mais largo. Já na outra, a gente tem as bordas mais espessas do que o centro. Geralmente, pessoal, as lentes convexas, né, de uma forma assim geral, elas são de um tipo que a gente chama de convergente. Já as lentes côncavas são geralmente divergentes. Isso não é uma regra geral, não é uma regra que não tem exceções, tá, pessoal? Porque isso acontece quando o índice de refração do meio ele é menor do que o índice de refração da lente, e o índice de refração é uma característica do meio material por onde a luz se propaga. Tá certo? Agora a gente vai falar das propriedades das lentes esféricas.
Olha, as propriedades das lentes esféricas podem variar de acordo com o meio em que elas se encontram. É o que eu acabei de falar agora há pouco, né? Cada meio, a lente, ela tem que estar em algum meio material, ou o ar, ou a água, ou o vácuo, mas ela tem que estar inserida em algum meio, tá certo? E aí, o comportamento da lente, ela depende também desse meio onde ela está inserida. Quando elas estão inseridas em um meio cujo índice de refração é menor que o da própria lente, as lentes convexas convergem à luz, enquanto as lentes côncavas divergem à luz. Assim como está mostrando aqui na figura, pessoal. Olha só, eu tenho primeiro aqui do nosso lado esquerdo, eu tenho uma lente convexa. Veja que o objeto aqui, que é essa setinha, ele emite raios de luz na direção da lente, ou seja, raios incidentes que saem do objeto. Esses raios, ao atravessarem a lente, eles se dirigem para um único ponto. Então eu digo que essa lente ela é convergente. Mas ela só é convergente, essa lente aí, porque o índice de refração do meio, né, que a gente chama de N1, ele é menor que o índice de refração da lente, que a gente vai chamar de N2. Então, N2 maior que N1, as lentes que são convexas, elas são convergentes, tá? Agora, acontece o contrário com as lentes côncavas. Olha aqui, eu tenho uma lente côncava de bordos espessos, né? E agora, ao invés dos raios de luz que saem aqui do objeto, ao invés deles se dirigirem para um único ponto, eles divergem. Enquanto esse raio aqui vai para essa direção, o outro vai por uma direção diferente. Então, aí eu digo que os raios estão divergindo, e aí eu coloco esse conceito. Lentes que são convexas são convergentes. Lentes que são côncavas são divergentes. Mas isso porque o índice de refração do meio é menor que o índice de refração da lente. A lente tem seus elementos geométricos, tá certo? Então, os elementos geométricos das lentes é o que a gente vai ver agora. Toda lente esférica, seja côncava ou seja convexa, aí não importa, apresenta elementos geométricos em comum, sendo eles, primeiro, centro óptico e depois o foco principal objeto e o foco principal imagem. A gente vai ver aí na próxima cartela a imagem com os elementos da lente. Aí está, pessoal, olha só. Vamos lá. O que é, então, o que a gente falou na cartela anterior, que é o foco principal? O foco principal da lente é o F, né? A gente tem o F' como um foco secundário. E a gente tem aqui, ó, essa distância entre o centro da lente aqui, que a gente vai chamar de vértice depois, né? Até o F é o que a gente chama de distância focal. E tem também o eixo principal da lente, que está aqui, esse eixo onde tem os elementos A', F', né? Que correspondem lá, por exemplo, quando a gente estuda espelhos, ao centro de curvatura. O foco antiprincipal objeto e o foco antiprincipal imagem, que são os denominados aí pelas letras A e C, né? Também conhecidos como centro de curvatura. No caso dos espelhos esféricos, A e A' ou C e C'. Então, olha só, dependendo de onde tiver o objeto, né, pessoal, a gente vai chamar esses foco antiprincipal e foco principal, né? O foco principal é aquele do lado onde está o objeto. Do outro lado onde está a imagem, eu tenho o foco antiprincipal. Tá certo? Mas correspondem lá ao centro de curvatura, olha só, são os pontos A e A', né? Que são chamados aí de foco antiprincipal objeto e foco antiprincipal imagem. Tá bom, pessoal? E, como nós temos aqui na cartela anterior, o que é o centro óptico, tá? E o foco principal objeto e o foco principal imagem. Olha aqui, foco principal objeto, esse cara aqui, foco principal imagem.
né? E a gente tem foco antiprincipal objeto, tá aqui, foco antiprincipal imagem, tá aqui. E o centro óptico da lente está aqui no meio, né? Que corresponde lá nos espelhos à questão do vértice. Vamos seguir adiante agora. Aqui, nessa cartela, onde nós temos o seguinte escrito. A física estuda o comportamento da luz ao interagir com lentes, classificando-as em convergentes, que a gente já falou, que juntam os raios, e divergentes, que espalham os raios, dependendo de sua forma e do material. E também, né, pessoal, do meio onde a lente está inserida. Então, veja só, geralmente a gente tem lentes de bordos espessos como lentes divergentes. E a gente tem lentes de bordos finos, aqui como lentes divergentes. Vamos aqui enfatizar mais ainda, porque a gente já falou, vamos falar novamente. O que é uma lente divergente? É aquela em que os raios, ao atravessarem a lente, divergem para direções diferentes. Tá? E o que é lente convergente? É aquelas em que os raios de luz, ao atravessarem a lente, convergem para um único ponto. Tá certo? Então, essa é a principal diferença das lentes convergentes e lentes divergentes. Muito bem, pessoal, vamos continuar então. Dentre todas as aplicações da ótica geométrica, a que mais se destaca pelo seu uso no cotidiano é o estudo das lentes esféricas, seja em sofisticados equipamentos de pesquisa astronômica ou em câmeras digitais comuns, seja em lentes de óculos ou lupas. Então, a gente falou aí das várias aplicações que nós temos aí para o uso das lentes esféricas, telescópios, óculos, câmeras fotográficas, microscópios e outros equipamentos também que a gente pode citar como exemplos aqui para o uso de lentes, certo, pessoal? Então, nós vamos chamar de lente esférica o sistema óptico constituído de 3 meios homogêneos e transparentes, sendo que as fronteiras entre cada par são 2 superfícies esféricas ou uma superfície esférica e uma superfície plana, as quais chamamos de faces da lente. E aí nós temos aí, né, pessoal, na imagem, um exemplo aí na imagem de uma lente, né? E aí ele fala por que 3 meios homogêneos, né? Porque a gente tem o meio onde a lente está inserida, temos o meio de uma face da lente e da outra face da lente. Porque eu posso ter faces de lentes que são diferentes. De um lado eu posso ter uma face de um tipo de lente, do outro lado a outra face pode ser de outro tipo. E daqui a pouquinho, né, na continuação da nossa aula, a gente vai conhecer todos esses tipos de lentes que nós estamos falando. Então, para um estudo simples, nós vamos considerar que o segundo meio é a lente propriamente dita, e que o primeiro e o terceiro meio são exatamente iguais. É o caso, por exemplo, de uma lente inserida no ar. A gente tem de um lado o ar, depois tem o meio da lente, e depois do outro lado da lente tem o ar de novo, são os 3 meios que a gente está comentando, né? Normalmente, a lente de vidro imersa em ar nessa situação. E aí, considerando essa situação, considerando aí que a gente vai ter uma lente imersa no ar, a gente vai conhecer os tipos de lentes que nós podemos ter. São 6 tipos, tá, pessoal? Preste atenção em cada um deles, porque cada um deles é importante. Vamos lá, os tipos de lente. Dentre as lentes esféricas que são utilizadas, 6 delas são de maior importância no estudo da ótica, sendo elas, vamos começar aqui com a primeira, que é chamada de lente biconvexa. Aí está, né, pessoal, o desenho da lente biconvexa. Veja que a lente biconvexa é o que está colorido, tá? O que está pontilhado são as calotas esféricas que deram origem à lente, que deram origem à construção da lente. A gente tira um pedaço de uma calota esférica,
né, e tira um pedaço de outra calota e constrói uma lente. E eu chamo essa lente aí de biconvexa, porque é como se eu tivesse dois espelhos convexos, um do lado do outro, um de um lado, outro na face oposta. Então, as duas faces são lentes convexas. Aí eu chamo de lente biconvexa. Ambas as faces têm a periferia mais fina, que é a região central. E os seus elementos estão aí, pessoal. Olha só. C1 e C2, que aparecem aí na imagem, são os centros de curvatura das faces esféricas. C1 é da face menor lá, ó, e o C2 é da face maior. R1 e R2 são os raios de curvatura das faces. R1 e R2 estão aqui, ó, os raios de curvatura, tá? E a gente tem também V1 e V2, que são os vértices da lente. Veja que os vértices da lente estão localizados aqui, ó. Tem um aqui e tem outro bem ali do outro lado. Continuando aí a descrição, né, porque tem mais coisas, a gente tem o eixo principal, é essa reta que contém o C1, o C2, o V1 e o V2, é o eixo principal. A espessura da lente, né, que é a distância entre V1 e V2, a distância entre os vértices, né, essa distância aqui, ó, V1 e V2 entre os vértices, né. N1 é o índice de refração do meio onde a lente está inserida, e N2 é o índice de refração da própria lente, né? Essa partezinha que está colorida aí em azul para você. Então, essa lente aí é uma lente biconvexa. A primeira. Segundo tipo, agora a gente tem uma lente plano-convexa. Olha só como mudou. De um lado é como se eu tivesse um espelho plano e do outro lado é como se eu tivesse um espelho convexo. Quando juntou os dois, o que me deu aí foi uma lente que eu chamo de plano-convexa. Observe que essa lente ainda é de bordos finos, portanto, ela vai ser convergente quando inserida no ar. É plana em uma das faces, convexa em outra, tem a periferia mais fina que sua região central. Seus elementos são, aí a gente tem, ó, só tem um centro de curvatura, porque no espelho plano a gente não tem centro de curvatura, porque o espelho não foi tirado, a parte plana não foi tirada de um círculo, de uma calota esférica. A gente tem R1 e R2, que são raios de curvatura das faces, tá certo? A gente tem aqui também V1, que é o vértice da lente. A gente tem o eixo principal, que é onde estão os pontos C1 e V1, né, essa parte aí que corta as lentes no meio. N1 é o índice de refração do meio que circunda a lente, N2, índice de refração da lente. Ok, pessoal? Muito bem. Agora vamos à nossa segunda lente, né? Veja que o detalhe aqui interessante é que o R2 aqui, ó, ele vai para o infinito, né? Por quê? Porque é o raio imaginário que seria da lente plana, da parte plana da lente, né? Como não foi tirado de nenhuma circunferência, né? Esse R2 aí é como se fosse o infinito, né? Então a gente tem os R1 e o R1 e o R2 aí. Muito bem. Terceiro tipo, lente côncavo-convexa. Na lente côncavo-convexa, eu tenho um lado côncavo, né? Tem uma de suas faces côncava e a outra convexa. Tem a periferia mais fina, que é a região central, e seus elementos são. Ainda essa lente aqui, com côncavo-convexa, é uma lente aqui, ó, de bordos finos. Portanto, uma lente que é convergente no ar. Os elementos também continuam muito parecidos com o da primeira lente, da biconvexa, desculpa. C1 e C2, que são os centros de curvatura das faces esféricas, certo? R1 e R2, que são os raios de curvatura das faces. V1 e V2, que são os vértices da lente, tá certo? Nós temos aqui, ó, o V1, que é esse ponto aqui, e o V2, que é esse ponto aqui. Eles definem a distância entre eles, vai definir o quê? Vai definir a espessura da lente. Temos o eixo principal, que é o eixo que contém C1 e C2, também contém V1 e V2. Espessura da lente, que é a distância entre V1 e V2. N1, o índice de refração do meio, N2, o índice de refração da lente. Ok, pessoal?
aí nós temos a lente côncava convexa, né? Quarto tipo de lente que a gente vai apresentar é uma lente chamada de lente bicôncava. Na lente bicôncava, aí agora já mudou, né? Veja que agora eu não tenho mais nessa lente uma lente de bordos finos. Eu já terei uma lente de bordos espessos. Observe aqui que essa parte da lente, né, as pontas, são mais espessas do que o centro da lente. E aí é como se eu tivesse um espelho côncavo de um lado e um espelho côncavo do outro, formando essa lente. Tá certo, pessoal? Então agora o comportamento já muda. Esse tipo de lente aí, quando ela está imersa no ar, é uma lente que é divergente agora, tá? A gente viu as três primeiras aí de bordos finos, que são convergentes, né? A biconvexa, a plano-convexa e a côncavo-convexa. Agora a gente tem aqui a lente bicôncava, tá certo? É côncava em ambas as faces e tem periferia mais espessa que a região central. Observe na figura ao lado os seus elementos que são C1 e C2. São os raios de curvatura, né, da calota esférica, né, que deu origem às lentes, né? Centro de curvatura das faces esféricas. R1 e R2, raio de curvatura das faces, né? É essa distância aqui, ó, né? O raio da circunferência que gerou a lente. Tem o R1 e tem o R2 lá do outro lado. V1 e V2, claro, agora são os vértices da lente, né? É a interseção do eixo principal com a lente. A gente tem o eixo principal, que é onde está inserido os centros de curvatura e os vértices. C1 e C2, né, que são os centros de curvatura, e os vértices V1 e V2 estão sob o eixo principal. A espessura da lente, que é a distância entre os vértices, né, V1 e V2. O índice de refração do meio, que circunda a lente. E o N2, o índice de refração da lente. Mais uma lente aqui para apresentar para você agora é a plano-côncava. De um lado ela é plano, do outro lado ela é côncava. É plana em uma das faces e côncava em outra. Tem a periferia mais espessa que sua região central e seus elementos são C1, centro de curvatura da face esférica. R1 e R2, raios de curvatura das faces. V1, só tem um vértice, né? É o vértice da lente. Eixo principal, em que estão contidos C1 e V1. O N1, índice de refração do meio, e o N2, índice de refração da lente. E, finalmente, lente convexo-côncava. Veja que a primeira lá, que era de bordos finos, era côncava-convexa. Aqui eu tenho convexo-côncavo, ao contrário. Tem uma de suas faces convexa e a outra côncava. Tem a periferia mais espessa que sua região central. Portanto, é uma lente divergente no ar. Seus elementos são, novamente, eu tenho C1 e C2, centros de curvatura das faces. Eu tenho R1 e R2, raios de curvatura das faces. V1 e V2 são os vértices da lente. Eixo principal, eixo que contém C1 e C2 e também V1 e V2. Espessura da lente é a distância entre V1 e V2. E aí os índices de refração, N1 do meio e N2, o índice de refração da nossa lente. Muito bem, vimos as 6 lentes apresentadas. E agora a gente vai falar aqui sobre o que é o centro óptico da lente, né? Para que a gente possa ter o seu comportamento óptico. Vamos lá, então. Primeiro, o comportamento óptico aí para você. Quanto ao comportamento de um feixe de luz, ao ser incidido sobre uma lente, podemos caracterizá-las como divergente e convergente, dependendo principalmente dos índices de refração da lente e do meio. Pessoal, olha, é importante, a gente está falando novamente isso para você, porque é muito importante saber classificar uma lente em convergente e divergente. É importante também sempre perceber que essa classificação,
ela depende do índice de refração do meio, onde a lente está inserida, e do índice de refração da lente. Não é só o formato da lente. De uma maneira muito comum, as lentes que são convexas, elas são convergentes, e as lentes que são côncavas são divergentes. Mas isso é quando o índice de refração do meio é menor do que o da lente, tá? Agora sim, vamos lá saber o que é o centro óptico? Olha só, pessoal, para um estudo fundamental de lentes, consideramos que as lentes apresentadas têm uma espessura desprezível em comparação ao raio de curvatura. Nesse caso, ao se representar uma lente, podemos usar apenas uma linha perpendicular ao eixo principal, apresentando nas pontas do segmento o comportamento da lente. É o que a gente vai ver agora aí, pessoal. Olha só na imagem, né, como é que a gente representa uma lente. Veja que eu preciso não preciso desenhar a lente lá, como a gente viu lá os seis tipos de lente. Eu preciso só colocar aqui o eixo principal e o formato, essa linha perpendicular ao eixo principal aqui, mostrando onde é o centro óptico, ó, aqui, o centro óptico O, que é a interseção entre o eixo principal e a representação da lente. Então, o ponto onde a representação da lente cruza o eixo é chamado de centro óptico da lente. O eixo principal é chamado de centro óptico da lente. A representação usada para lentes é o seguinte: lentes convergentes, olha só as setinhas para onde apontam. Então, aqui eu estou representando uma lente convergente. Quando eu quiser representar uma lente divergente, olha só a representação. Veja que eu tenho também ainda o eixo principal, que é essa linha horizontal, tenho a lente, que é a linha perpendicular, né, a linha vertical, tenho aqui o centro óptico, mas olha o detalhe aqui na ponta, olha só como é diferente agora, né? Ali eu tinha uma seta na primeira, tinha uma seta apontando aqui, ó, e na segunda aí veja que a seta está invertida, e aí agora essa representação aí é uma lente divergente. Então, se você vê essa representação, é divergente. Viu a outra com a seta normal? É uma lente convergente. Em uma lente esférica, com comportamento convergente, a luz que incide paralelamente entre si é refratada, tomando direções que convergem a um único ponto. Tendo lente de bordas finas, tanto lente de bordas finas como bordas espessas podem ser convergentes, dependendo do seu índice de refração em relação ao do meio externo. E aí a gente coloca de novo para você o comportamento divergente e o comportamento convergente. Observe, lente divergente, os raios chegam na lente paralelos entre si e quando atravessam a lente, cada um toma direções diferentes. É uma lente divergente. Já na convergente, os raios que chegam na lente, ao atravessá-la, se dirigem a um único ponto. Geralmente esse ponto aí, pessoal, como já está ali, é o foco da lente, tá certo? Veja aqui também que o prolongamento dos raios que refratam a lente também passam pelo foco. Já é uma dica para a gente saber as propriedades da lente ainda numa próxima aula. Mas olha só, olha o comportamento dos raios. Divergente, se espalham. Convergente, vão para um único ponto. E agora, falando aí dessa classificação das lentes ainda, o caso mais comum, né, que nós temos é que a lente que tem índice de refração maior que o índice de refração do meio externo, que é o caso aqui que a gente vai colocar, olha só, o índice de refração da lente N2 é maior do que N1, aí o que eu vou ter? Eu vou ter que uma lente de bordos finos será sempre convergente. Mas é convergente por causa disso aqui, pessoal. O índice de refração da lente é maior do que o do meio, tá certo? E mantendo ainda a relação entre o índice de refração do meio e da lente, as lentes de bordos espessos, como essa aqui que eu estou mostrando, que é uma lente bicôncava, né? Ela também pode ser convergente, mas é um caso menos comum, olha aqui. Já o caso menos comum ocorre quando a lente tem menor índice de refração que o meio.
Nesse caso, um exemplo de lente com comportamento convergente é de uma lente bicôncava com bordas espessas. Veja que isso aqui, né, não é mais o caso anterior. Olha aqui, o caso anterior era que o N1 era menor que o N2, agora o N1 é maior que o N2, ou seja, o índice de refração do meio é maior do que o da lente. Quando isso acontece, professor? Por exemplo, quando eu tenho uma lente imersa na água. Se essa água tiver um índice de refração maior do que o da lente, ou uma lente inserida dentro de um vidro, pode ser também, né? E aí uma lente que é de bordos espessos também vira, olha só, vira uma lente convergente. Isso é para você entender que essa classificação de convergente e divergente, ela depende dos índices de refração do meio e da lente. Ok, pessoal? Muito bem, gente. Eu encerro aqui a aula com vocês, eu espero que vocês tenham gostado, entendido aí um pouco sobre lentes, né? Eu encerro aqui com vocês e a gente se encontra em outra oportunidade. Tchau, pessoal.